Olá, sejam bem-vindos. Vamos agora para a nossa segunda parte do primeiro módulo de anatomia, tá? Então aqui nós vamos dar continuidade falando sobre planos e eixos. Então vamos dar uma recapitulada aí. O plano sagital divide o corpo em metade direita e esquerda. E nós temos uma situação também em que a gente utiliza como referência o plano médio sagital ou sagital mediano, tanto faz. Quando eu utilizo dessa forma, plano sagital mediano, plano médio sagital, eu estou falando de um plano que vai cortar o corpo no meio exato entre duas metades iguais, uma direita e uma esquerda, tá? O plano sagital, ele pode estar cortando em lado direito e esquerdo em qualquer região do corpo, elas não precisam ser metades iguais, tá? Mas o plano sagital mediano ou plano médio sagital, ele divide o corpo em duas metades iguais, uma direita e uma esquerda, ok? Plano coronal divide anterior e posterior, e plano horizontal ou axial ou transversal divide o corpo em parte superior e inferior. Então agora vamos falar um pouquinho do esqueleto humano, os ossos do corpo humano. Quantos ossos o corpo humano possui? Alguém já ouviu? Eu lembro de uma postagem que eu vi, era uma sátira, claro, mas foi bem engraçado, né? Dentre os tantos ossos do corpo, ele escolheu quebrar logo o mais importante, que foi o meu coração. Por favor, estudem anatomia para não cometer esse tipo de erro. Então vamos lá. Dentro dos padrões anatômicos, a gente tem alguns biotipos físicos, tá? E nesses biotipos físicos, a gente vai ter os órgãos distribuídos de formas diferentes, tá? Então a gente tem o ectomorfo, que é o mais compridinho e mais magrinho, mais esguio. O mesomorfo, que é o padrão mais encontrado, que é o mediano, estatura média, peso corporal médio, e o endomorfo, que é o mais corpulentozinho, o que tem mais carninha, vamos dizer assim, tá? O mais cheinho. Então vamos falar agora sobre o sistema articular, tá? Para depois a gente poder entrar em esqueleto, sistema ósseo, tá bom? Então, as articulações podem ser definidas como o local de união entre dois ou mais ossos e podem ser classificadas em fibrosas, cartilaginosas e sinoviais. O sistema articular é formado pelas articulações que podem ser definidas como a região de união entre dois ou mais ossos. Todos os ossos do corpo, com exceção do ocioide, que é o ossinho que a gente chama de gogó, apresentam articulação com pelo menos um outro osso, tá? As articulações possuem duas funções principais. Uma delas é manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. Graças à presença das articulações, nós temos um corpo estável que consegue, por exemplo, manter uma postura ereta, ficar em pé. Além de garantir a união do esqueleto, as articulações evitam também o desgaste dos ossos, porque ela faz uma camada de proteção na região onde um osso tem proximidade com o outro osso na articulação. Então, ela tem uma camada de cartilagem protegendo esses ossos, tá? A articulação ou juntura é a conexão entre duas ou mais peças esqueléticas, ossos ou cartilagens. Essas uniões não só colocam as peças do esqueleto em contato, como também permitem que o crescimento ósseo ocorra e que certas partes do esqueleto mudem de forma durante o parto. O bebezinho, ele consegue passar pelo canal de parto, aos trancos e barrancos, dependendo do parto, porque ele tem grande parte da estrutura corporal ainda constituída de cartilagens, tá? Então isso acaba conferindo uma flexibilidade maior para o corpinho dele. Então a gente pode ter, por exemplo, uma articulação que vai sair da posição, vai luxar durante o parto,
que pós o parto o médico coloca essa articulação no lugar e o bebezinho não vai nem ter relato de dor, tá? Além disso, capacitam que partes do corpo se movimentem em resposta à contração muscular. Embora apresentem consideráveis variações entre elas, as articulações possuem certos aspectos estruturais e funcionais em comum, que permitem classificá-las em 3 grandes grupos: as fibrosas, sinartroses, cartilaginosas, anfiartrose e sinoviais, diartrose. O critério para essa divisão é a de natureza do elemento que se interpõe às extremidades que articulam. Então, dependendo do material que tem nessas articulações, elas vão ter classificações diferentes. As articulações nas quais o elemento que se interpõe às peças que se articulam é o tecido conjuntivo fibroso são ditas fibrosas ou sinartroses. O grau de mobilidade delas é sempre pequeno, depende do comprimento das fibras interpostas. Existem 3 tipos de articulações fibrosas: sutura, sindesmoses e gonfose. As suturas, que são encontradas somente entre os ossos do crânio, são formadas por várias camadas fibrosas, sendo a união suficientemente íntima de modo a limitar intensamente os movimentos. Resumindo essa frase inteira, são articulações nas quais os ossos não têm movimento, são articulações imóveis, sem movimento, embora confiram uma certa elasticidade ao crânio. Então, por exemplo, no caso do crânio específico, quando o bebê está dentro da barriga e logo assim que ele nasce, os ossos do crânio ainda não estão juntos, eles ainda têm um espacinho entre eles, tá? E tem também as regiões que a gente chama de moleiras, tá? Que são regiões de união de 3 ossos. Então essas regiões elas vão fechando com o passar do tempo, depois que a criança alcança a idade em que o crânio não vai crescer mais. E aí essas suturas vão surgir nas regiões onde os ossos se articulam, porque os ossos vão se fundir, vão grudar uns nos outros. A maneira pela qual as bordas dos ossos articulados entram em contato é variável, reconhecendo-se suturas planas, união retilínea ou aproximadamente retilínea, suturas escamosas, união em bisel, e suturas serráteis, união em linha dentada. No crânio, a articulação entre os ossos nasais é uma sutura plana, entre os parietais é uma sutura dentada, entre o parietal e o temporal é escamosa. Então, esses nomes aí que a gente falou, fulano, ciclano, são os ossos do crânio, que a gente vai falar sobre eles depois, tá bom? No crânio do feto e recém-nascido, onde a ossificação ainda é incompleta, a quantidade de tecido conjuntivo fibroso interposto é muito maior, explicando a grande separação entre os ossos e uma maior mobilidade, porque o cérebro precisa de espaço para crescer. Aqui a gente tem a demonstração de uma membrana intraóssea ou interóssea, rádio-ulnar. Interóssea entre rádio e ulna são ossos do antebraço. Estas áreas fibrosas são denominadas fontículos ou fontanelas. São elas que permitem, no momento do parto, uma redução bastante apreciável do volume da cabeça fetal pela sobreposição dos ossos do crânio. Então, aquela região abertinha que a gente chama de moleira, elas são chamadas de fontículos ou fontanelas, tá? São aproximadamente 4 fontanelas. Então, a função delas é permitir essa flexibilidade mesmo do crânio, tá? Durante o momento do parto. Na idade avançada, pode ocorrer ossificação no tecido interposto, fazendo com que as suturas pouco a pouco desapareçam e com elas a elasticidade dos ossos do crânio. Nas sindesmoses,
os ossos estão unidos por uma faixa de tecido fibroso relativamente longa, formando um ligamento interósseo ou uma membrana interóssea. Nos casos, respectivamente, de menor ou maior comprimento das fibras, o que condiciona um menor ou maior grau de movimento. Exemplos típicos são a sindesmose tibio-fibular e a membrana interóssea radio-ulnar, que foi aquela fotinha que a gente já mostrou aí há um tempinho. Gonfose é uma articulação específica entre os dentes e seus receptáculos, os alvéolos dentários. O tecido fibroso do ligamento periodontal segura firmemente o dente no seu alvéolo. A presença de movimento nesta articulação significa uma condição patológica. Então, se houver movimento na articulação entre dentes e alvéolos dentários, é sinal de patologia. Nas articulações cartilaginosas, o tecido que se interpõe é a cartilagem. Quando se trata de cartilagem hialina, temos as sincondroses. Nas sínfises, a cartilagem é fibrosa. Em ambas, a mobilidade é reduzida. As sincondroses são raras e o exemplo mais típico é a esfeno-occipital, entre o osso esfenoide e o occipital, que pode ser visualizada na base do crânio. Exemplo de sínfise é a união no plano mediano entre as porções púbicas dos ossos do quadril, o osso pubis, constituindo a sínfise púbica. Também as articulações que se fazem entre os corpos das vértebras podem ser consideradas como sínfise, uma vez que se interpõe entre elas um disco de cartilagem, que é o disco intervertebral. Então aqui a gente tem os exemplos: a sínfise púbica nos ossos do quadril, as vértebras e o disco intervertebral e a cartilagem costal nos arcos costais do tórax. Sinoviais. A mobilidade exige livre deslizamento de uma superfície óssea contra outra, e isso é impossível quando entre elas interpõe-se um meio de ligação, seja ele fibroso ou cartilaginoso. Para que haja o grau desejável de movimento, em muitas articulações, o elemento que se interpõe às peças que se articulam é um líquido, denominado sinóvia ou líquido sinovial. Além da presença deste líquido, as articulações sinoviais possuem 3 outras características básicas. Tem cartilagem articular, tem cápsula articular e cavidade articular. Então, as articulações sinoviais, elas são bem diferenciadas das outras articulações, tá? Elas apresentam como se fosse uma bolsa, que é a cápsula articular, tá? Dentro dessa bolsa a gente tem a cavidade articular. Dentro da cavidade articular a gente tem o líquido sinovial e recobrindo cada osso envolvido na articulação a gente tem a cartilagem articular protegendo a extremidade desses ossos, tá? Então aqui a gente tem uma demonstração. Isso aqui é uma articulação do joelho. Então a gente tem o fêmur, a tíbia, que os dois fazem articulação diretamente. Aí a gente tem menisco, ligamento, tecido adiposo. Aí a gente tem a cartilagem articular, líquido sinovial, membrana sinovial, cavidade articular, tá? Uma articulação sinovial. A articulação do joelho é uma articulação que tem todas essas estruturas. A cartilagem articular é a cartilagem do tipo hialina, que reveste as superfícies em contato numa determinada articulação, as superfícies articulares no caso. Ou seja, a cartilagem articular é a porção do osso que não foi invadida pela ossificação. Em virtude deste revestimento, as superfícies articulares se apresentam lisas, polidas e de cor esbranquiçada, facilitando o deslizamento entre as superfícies ósseas. A cartilagem articular é avascular, ou seja, não possui irrigação sanguínea. Sua nutrição, portanto, principalmente nas áreas mais centrais, é precária, o que torna a sua regeneração em caso de lesões
mais lenta e difícil. Não possui também inervação, fato esse que não permite a geração de dor quando há um desgaste dessa cartilagem. Não sei se vocês já viram, às vezes é bem comum em vovozinhas em que elas estão com o joelhinho totalmente arcado e elas estão ainda fazendo praticamente todas as atividades. Às vezes o joelho está doendo um pouquinho mais, dependendo do movimento que faz, dói um pouquinho mais, mas até essa dor ser percebida, até essa dor acontecer, o quadro já avançou bastante, ele já está bem mais grave, tá? Demora bastante para ter percepção de dor. A dor, nesse caso, aparece quando a cartilagem articular já foi profundamente danificada e atingiu a parte óssea subcondral, que é inervada. Desculpa. Então, após a cartilagem ser toda consumida, literalmente fica batendo osso com osso, e como o osso tem inervação, a gente consegue ter a sensação de dor, tá? A cápsula articular é uma membrana conjuntiva que envolve a articulação sinovial como um manguito. Apresenta-se com duas camadas, a membrana fibrosa, que é a externa, e a membrana sinovial, que é a interna. A primeira é mais resistente e pode estar reforçada em alguns pontos por ligamentos destinados a aumentar sua resistência. Em muitas articulações sinoviais, todavia, existem ligamentos independentes da cápsula articular. Em algumas, como a do joelho, por exemplo, aparecem também ligamentos intra-articulares. A cápsula articular tem por finalidade manter a união entre os ossos, mas além disso impedem movimentação em planos indesejáveis. Então ela limita também o movimento forçado, tá? A membrana sinovial é a mais interna das camadas da cápsula articular. É abundantemente vascularizada e inervada, sendo encarregada da produção do líquido sinovial, o qual tem consistência similar à clara de ovo e tem por funções lubrificar e nutrir as cartilagens articulares, além de reduzir o atrito durante a movimentação. O volume de líquido sinovial presente em uma articulação é mínimo, somente o suficiente para revestir delgadamente, revestir bem as superfícies articulares e localiza-se na cavidade articular, tá? Além dessas características que são comuns a todas as articulações sinoviais, em várias delas encontram-se formações fibrocartilagíneas e meniscos, com função de servirem à melhor adaptação das superfícies que se articulam, tornando congruentes, e serem estruturas destinadas a receber pressão, agindo como amortecedores. Meniscos, com sua característica em forma de meia-lua, são encontrados nas articulações do joelho. Discos são encontrados nas articulações externo-clavicular e temporomandibular. Planos e eixos de movimento. As articulações fibrosas e cartilaginosas têm um mínimo grau de mobilidade. Assim, a verdadeira mobilidade articular é dada pelas articulações sinoviais. Este movimento ocorre obrigatoriamente em torno de um eixo, denominado eixo de movimentação. A direção destes eixos é antero-posterior, laterolateral e longitudinal. Na análise do movimento realizado, a determinação do eixo de movimento é feita obedecendo a regra, segundo a qual a direção do eixo de movimento é sempre perpendicular ao plano coronal, sagital ou horizontal. Então, sempre que a gente tem um movimento, a gente vai ter os planos como referência. A gente pode ter um movimento para a direita ou para a esquerda, anterior ou posterior, superior ou inferior. Ok?
no qual se realiza o movimento em questão, ou seja, formando uma ungulação de 90 graus entre o plano e o eixo de referência. Assim, todo movimento é realizado em um plano determinado e o seu eixo de movimentação é perpendicular àquele plano. Os movimentos executados pelos segmentos do corpo recebem os nomes específicos e aqui vão ser definidos a seguir apenas os mais comuns. Flexão e extensão são movimentos angulares, ou seja, neles ocorre uma diminuição ou um aumento do ângulo existente entre o segmento que se desloca e o ângulo que permanece fixo. Quando ocorre a diminuição do ângulo, diz-se que há flexão. E quando ocorre o aumento, realizou-se a extensão, exceto no pé, tá? No pé é diferente por causa da posição anatômica em que o pé se encontra. Nesse caso, são definidos como flexão dorsal e flexão plantar do pé, tá? Os movimentos angulares de flexão e extensão ocorrem em plano sagital e, seguindo a regra, o eixo desses movimentos é lateral, lado direito e lado esquerdo. Aí aqui nós temos um movimento de flexão e extensão do cotovelo, literalmente dobrar e estender, tá? Fletir e estender, flexionar e estender. Adução e abdução, que são movimentos nos quais o segmento é deslocado respectivamente em direção ao plano mediano ou em direção oposta, isso é, afastando-se dele. Para os dedos, prevalece o plano mediano do membro. Os movimentos da adução e abdução desenvolvem em plano coronal e seu eixo de movimento é antero-posterior. A rotação é um movimento em que o segmento gira em torno de um eixo longitudinal no plano vertical. Assim, nos membros, pode-se reconhecer uma rotação medial quando a face anterior do membro gira em direção ao plano mediano do corpo, e uma rotação lateral no movimento oposto. A rotação é feita em plano horizontal e o eixo de movimento perpendicular a este plano é o vertical. A circundação é o resultado do movimento combinatório que inclui a adução, extensão, abdução, flexão e rotação. Nesse tipo de movimento, a extremidade distal do segmento descreve um círculo imaginário e o corpo do segmento um cone, cujo vértice é representado pela articulação que se movimenta. Então, nós temos flexão, abdução e adução, abdução e adução, flexão. Classificação funcional das articulações sinoviais. O movimento nas articulações depende essencialmente de formas das superfícies que entram em contato e dos meios de união que podem limitá-lo. Na dependência desses fatores, as articulações podem realizar movimentos em torno de 1, 2 ou 3 eixos. Este é o critério adotado para classificá-las funcionalmente, quando uma articulação realiza movimentos apenas em torno de um eixo, diz que é monoaxial, ou que possui um só grau de liberdade. Será biaxial os que realizam em torno de 2 eixos, 2 graus de liberdade, e triaxial se forem realizados em torno de 3 eixos, 3 graus de liberdade. Então, aqui no quadrinho nós temos demonstração de várias articulações, no dedo, no punho, cotovelo, ombro, coluna, quadril, coxo femoral. Assim, as articulações que só permitem a flexão e extensão, como a do cotovelo, por exemplo, são monoaxiais. Aquelas que realizam extensão, flexão, abdução e adução, como por exemplo, radiocarpal, a do punho, são biaxiais. E finalmente, as que além de flexão, extensão, abdução e adução permitem também a rotação, são ditas triaxiais,
cujos exemplos típicos são as articulações do ombro e do quadril. O critério de base para a classificação morfológica das articulações sinoviais é a forma das superfícies articulares. Contudo, às vezes é difícil fazer essa correlação. Além disso, existem divergências entre os anatomistas quanto não só à classificação, como também quanto à denominação de seus tipos, tá? Então, tem uma certa divergência sobre a forma de classificar, tá bom? Então, de acordo com a terminologia anatômica e os tipos morfológicos, nós vamos ter as seguintes articulações sinoviais. A plana, que a superfície articular é ligeiramente curva e permite o deslizamento de uma superfície sobre a outra, tá? Por exemplo, a acrômida, a escápula e a clavícula. Glínglimo ou dobradiça, quase não sai, dobradiça, sendo que os nomes se referem mais ao movimento de flexão e extensão, tá? A articulação do cotovelo é um bom exemplo de glínglimo, é simples, tá? Trocoide, a superfície articular são segmentos cilíndricos, por essa razão cilindroides, e também é um termo mais utilizado, né, para poder designar, poder explicar, tá? Essas articulações permitem uma rotação no seu eixo de movimento única, apenas vertical. Elas são monoaxiais, tá? Condilar tem superfície articular elíptica, elipsoide seria talvez um termo mais adequado. Essas articulações permitem flexão, extensão, abdução e adução, mas não a retação, tá? Então, por exemplo, a gente tem na articulação no carpo, articulação temporomandibular e metacarpo-falangiano, entre carpo e falanges, entre o punho e os dedos. A temporomandibular é na boca, vamos dizer assim. Celar, na qual a superfície articular de uma peça esquelética tem uma forma de cela, apresentando concavidade num sentido e convexidade no outro. É uma articulação que permite flexão, extensão, abdução, adução e rotação, ok? Esferoide apresenta a superfície articular que são segmentos de esferas e se encaixam em receptáculos ocos, tá? Ela é triaxial, a gente tem entre o húmero e a escápula, entre os ossos do quadril e o fêmur. E ela permite um movimento de flexão, extensão, abdução, adução, rotação e circundação. É a mais completa de todas. Aí aqui nós temos um tipo de cada, demonstração: celar, epsiloide, esferoide, trocoide. Quando apenas dois ossos entram em contato numa articulação sinovial, diz que se ela é simples, por exemplo, no ombro. Quando 3 ou mais ossos participam, ela é composta. Por exemplo, na articulação do cotovelo, em que a gente tem húmero, rádio e ulna envolvidos na articulação. Aí aqui a gente tem o cotovelo, húmero, rádio e ulna. Espero que vocês tenham gostado. Vamos parar por aqui. Retornamos na parte 3 para falar sobre o sistema esquelético. Até a próxima.